Sejam bem-vindos ao canal Contrapartida. Eu sou Osmar Campbell, estou aqui com... Fabiano Cabreiro, Osmar. Que prazer estar ao seu lado mais uma vez, meu lindo. Estamos aqui em novo estúdio, novo cenário maravilhoso. Vou cortar aqui para a central. Olha só que bacana aqui no Pé de Pano Produções. E hoje estamos com um convidado extremamente especial. Eita! Renan Gonçalves, aplausos para ele. Salve, Salve, pessoal. querido Renanzão. Muito obrigado. Recebemos aqui um resumo de Renan, ele que é professor de história. Professor de história? Professor de história. Professor de história, game designer com especialidade em economy design. Economizar. Isso aqui é o novo Paulo Guedes que a gente tem aqui dos... Já temos uma controvérsia aqui, né? Por quê? Professor de história. Professor de história. Tô falando de humanas. Aí o cara Humanas. é fera na mecânica de exatas. Mas, cara, o game designer... Eu quero entender essa parada. Game designer é um... Começar fazendo essa pergunta pro Renan. Você acha que game designer é humanas ou exatas? Cara, Porque você lida com mente, né? Você lida com pessoas. Você quer agradar pessoas. Você não quer chegar em resultados matemáticos e exatos. sim, game design, na verdade, é uma área assim que ela é à parte. Ela é tipo maluquice mesmo, assim. Você tem que ser doida. Porque, no final das contas, cara, você tem que saber de tudo. E não se resume só a uma questão de números e também de Sim. experiência. Tem a ver com vários fatores. Então, a gente vai falar desde música, a gente vai falar de vários universos. Se for em faculdade de economia, Fabiano, a faculdade de economia é ciências humanas. Sabia? Não é exatas, não. A faculdade de economia é ciência humana. Porque você lida como o ser humano trabalha com dinheiro, é outra coisa. Não é conta. Bom, Fica aí com a informação. Fica aí essa lição Aqui é a aí. informação, galera. Pera aí que Aqui a eu vou gente dar trabalha no com... Google, tem certeza que tá errado. Não, vai pesquisar. Pesquisa aí, te dou meia horinha. A gente vai bater um papo aqui, tu vem com uma tese depois. Olha, o Renan também presta serviço para o estúdio de jogos de tabuleiro Gryptodon. Glyptodon. Gryptodon é um estúdio teu? Não. Como é que funciona? Porque eu vi que pertencente a uma das maiores editoras de jogos da América Latina, a Meeple BR, que inclusive é patrocinadora aqui do canal Contrapartida. E eu queria entender, ela comprou esse estúdio? E Não. como é que Já funciona fala isso? do nome também, legal pra caramba. Glyptodon. Eu falei pra ele aqui em off do nome da Origins, do grande Tatus. Claro. Então, vamos lá. Um pouquinho da história, né? A história é simples. Professor de história, gente. A Glyptodon... ela Anotem que vai valer ponto Pega o papelzinho. no mas final. senta aqui lá vem. Isso. Então, o que a gente tem? A Meeple, ela é uma editora, uma publisher, e ela também tem uma função muito importante no desenvolvimento de jogos, porque sempre que ela pegava um jogo nacional, ela tinha uma interação muito forte. E aí, foi se percebendo que havia necessidade de separar esse processo de desenvolvimento e a marca em si que vendia e distribuía. A publicação, né? Exatamente. Entendi. Então, e aí nasceu essa necessidade, nasceu a Glyptodon. Então, ó, o Diego trouxe a proposta, a gente precisa se organizar, fazer um estúdio para que a gente possa desenvolver os nossos projetos internamente e também separar para que as pessoas entendam que quando a gente fala de Glyptodon de forma internacional também, é com a gente que a gente, é com essa empresa que a gente vai trocar ideia, vai falar sobre processos. Sim. E não com a Meeple distribuidora. Porque Que é uma coisa, um papo artístico mais. exato, né? Não é E tão a gente, logístico. e a gente tem mais liberdade, né? Porque quando você fala assim, a Meeple, por ser uma distribuidora, quando ela vai lá fora como distribuidora, é uma coisa. Mas quando ela vai como game studio, é diferente, Entendi. porque ela oferece o Entendi. produto. E é meio que vinculado uma coisa com a outra, assim, o jogo está sendo produzido pela Glyptodon, ele vai ser publicado pela Meeple BR. Sim, Com certeza, exato. né? Nacionalmente, não é tão sim. independente assim também, Isso, né? nacionalmente sim, agora Entendi. internacional não. Vai os contratos que forem Exatamente. aparecendo. Que aí a gente quer ganhar em euro e dólar, né? Claro, lógico. Se vacilar, vão querer cobrar em euro e dólar aqui no Brasil mesmo também, né? Dependendo da taxa. Fala do nome, pô. que Verdade, né? Glyptodon. Bom, vamos lá, eu vou tentar, se eu estiver cometendo gafe aí, não vai dar pra corrigir. Não. Mas dentro das nossas conversas, a gente caiu pra uma linha desse tatu, que ele é um tatu tipo dinossauro mesmo, assim. Então ele é o nosso tatuzão aí pré-histórico. E a gente falou, bom, vamos pegar esse, que é a brasileiro, né? Que é legal, Sim. né? Então, e levar isso no nome. É legal porque as pessoas não vão associar de cara, mas puxa a conversa. Então, é importante, né? Verdade. Ter um nome que gere isso. É uma referência de quem entende, né? Quem entende já tá Exato. ligado o que é e já vai... Não, todos os paleontólogos vão saber aí. Agora, a galera do board, tem bastante paleontólogo no board aí, deve estar escondido aí nas cavernas, mas tá aí. E quantos jogos tu já trabalhou em cima? Quantos jogos tu consegue dizer que são jogos teus? Porque nem todo jogo que você trabalhou Sim. são seus, né? Tu já ajudou em alguns, deu pitaco em alguns assim. Tá. Cara, é difícil, assim, publicados, tá? 100% do Renan sozinho, eu vou ter dois. Sacanagem. Eu vou ter dois. Vou ter Dois. dois.
Porque a minha ascensão como game design no hobby, ela aconteceu de uma forma muito diferenciada, eu acredito. Porque assim que eu tive o meu primeiro jogo sendo fechado, uma semana ou duas eu fechei o segundo. E a partir dali, eu comecei a me dedicar a ser um game designer. Porque a maioria dos designers de hoje acabam fazendo um trabalho meio híbrido. Porque, Sim. na verdade, é um nicho. E aí é um hobby. Não dá pra você dedicar, você não vai ficar rico Ser fazendo só essa isso, parada. é. Então, Poucos conseguem, poucos né? Muito conseguem. poucos. Então, hoje eu sou um dos poucos, pode dizer. Eu vivo de game design, de Maravilha. board game Pô, que e legal. digital também. Mas o board basicamente... Foi onde eu comecei a ser design, Maneiro, tá ligado? maneiro. É totalmente fora da curva. Então, é um pouco dessa dicotomia, né? E de onde veio querer fazer jogo? Tipo, tu pegou um jogo que tu já tava jogando, e aí, vou mexer numa regra aqui, mexer em outro, quando viu já virou um negócio completamente diferente. É muito louco porque hoje a gente sabe que alguns jogos são saladas, né? Então você pega Sim. um pouquinho daqui, um pouquinho dali, você forma um jogo É novo. difícil criar um bagulho do nada, É. né? Do É até zero, mais fácil tem que explicar, né? Sim. Quando a gente vai explicar um jogo um jogo recente, você É. fala assim, ó, você aloca trabalhador que nem no jogo tal. Isso. Isso aqui pontua que nem no jogo tal. Legal. Esse aqui distribui as cartas que nem naquele outro. Exato. Quem- Recurso igual. tudo igual. Sim. O que a gente tem são aplicações diferentes. E aí Entendi. é quando a gente fala que alocação de trabalhadores vira desalocação de trabalhadores. É. Tu fez um jogo diferente. Sim. E isso é da hora, porque gera uma sensação de gameplay totalmente nova. Né? Porque você tem que se preocupar com outras coisas agora. Eu não tenho que me preocupar onde eu coloco, mas de onde eu tiro. Sim. E isso é importante, porque interfere, né? E aí eu tô fazendo uma referência de um jogo específico, mas a gente tem, por exemplo... Eu tenho um jogo assim que é muito bom também. Invasores do. Village? Isso aí mesmo, Invasores do Mar do Norte. Eu tenho o Village. Village O Village também, retirar também, né? Retira. E no caso você retira recursos, né? também. Que você usa. É muito louco, né? E é isso, esses pequenos detalhes que fazem a sensação do jogo, que a gente chama de game feel, né? Sim. Bobo, né? Desculpa. Game feel. Game Mas feel eu é acho que ótimo. tem a ver com um pouco do seu lado artista, né? Também, de criar. Criação. Cara, assim, se a pessoa não é criativa e não desenvolve esse lado, obviamente ela vai sentir muita dificuldade, maiores dificuldades para se desenvolver alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu fiz o Stitch Art, cara, ele saiu de um segundo eu olhando para uma tela com 4 discos coloridos e eu olhar aquilo e falar, mano, isso é um jogo. E aí eu comecei a ver os discos, né? que Aí ele eram percebeu que era um jogo de pratos, que ele tava na frente pior da que- não, Ed. olha que louco, né? É um jogo de você fazer grafite. Então, Sim. você gira os discos de DJ. E aí eu falei, mano, isso aqui poderia ser um disco. E aí cada cor representa uma tinta, você tem que conectar. E aí eu comecei a bolar. E, mano, surgiu. Aí você vai falar assim, porra, mas qual é a mecânica dele? De rondel, que eu tô rodando uma parada. Sim. Mas tem jogo de rondel no mercado? 500 bilhões. Agora, quem é que faz do jeito que eu faço? Exato. Lógico. Esse é o ponto. Claro, tem alguém que faz? Deve ter. Esse é o ponto também. Isso. Deve Mas ter. quem tem um contato? Ele. Quem conseguiu... Quem foi contratado? Eu. Então pô. vai ser o meu que vai Então ser. é isso aí. É isso. Exato. E nesse processo de criação, você citou e falou de jogos que você é autor sozinho. Você tem dois que é você sozinho, mas ninguém cria um jogo sozinho, cria? Não, impossível. Cria, pô. impossível. Por que não? Porque, na verdade, assim, você precisa de validação, né? Tem um processo, né, cara? Então, por exemplo, você tá fazendo um Esse podcast processo aqui, as pessoas legal, participam. bacana, mas se você tem uma ideia, você tá fazendo sozinho, quem é que vai dizer que você não é uma bosta ou não? Isso é verdade. Isso é um jeito de fazer também junto, né? Exato, Uma né? opinião mais pra cá ou mais pra lá, já pronto, Sempre já bom. não criou Não- sozinho. É verdade. Exatamente. Então, por exemplo... Você não botou na loja e ninguém viu, né? Muita gente Exato, viu. Antes de você exato. botar pra vender, muita gente viu. E é isso, né? E o processo, o caminho do game design, quase o caminho do herói, né? A história do herói, ele parte muito dessa validação externa, primeiro do público mesmo, nos protótipos, dos eventos, e aí depois Claro. ele parte para as editoras. Cara, você fez uma editora assinar teu jogo, tu tá validado. Porque nenhuma editora vai botar a cara num projeto que ela não tem... É grana. Mas não começa no Hoje em dia no não- grupo de amigos interno Começa, ali? começa, isso. Muitos começam. Por exemplo, eu não. Por isso que eu falo que eu fujo um pouco da curva. Eu falo assim, pô, eu não tinha amigo, eu não tenho amigo que joga. Velho. Eu jogava banco imobiliário com a minha tia, velho. É, É minha mãe, difícil. sacou? Eu conheci... A tia achou o Street Art muito complexo, inclusive. Ela Cara, se perdeu. Ela usou os Tupperwares pra Isso. fazer, foi legal. Não, e é isso, assim, vou pensar, vou contar a história, né? Faculdade, aí eu tive que fazer um projeto pra poder fazer isso, fazer jogo pra 6º ano. Aí, porra, tive que estudar o que era jogo, então, né? E conheci o hobby, caralho, velho, eu me apaixonei. E aí, dali pra frente, tipo, eu joguei, acho que Catan, eu vi Ticket Ride. Sim. Mano, eu joguei um dos dois, e aí no outro dia eu falei, cara, eu quero fazer essa porra aí, velho. É simples, né? Pegou a gente. Cara, e aí, só que aí qual que foi o ponto? Ninguém jogava nada, onde eu não tenho amigos. Aí eu tive que ir atrás de evento, cara. Isso que eu ia falar. Tive que ir atrás de amigos, né, gente? Baixei várias redes sociais. O povo fala aí tal de amigo aí, tive que... Tive que criar rede social e ficar adicionando o pessoal, até Você ter jogou o amigos. Catan e o Ticket to Ride com quem? Cara, aí eu fui em qualquer luderia, na verdade não qualquer, né? Fui numa luderia muito especial,
Bom, Tu cresceu em São Paulo? eu sou de São Paulo, isso. Eu vou falar... Pode falar, pode né, falar. porque o Pitas Board Game, cara, Aham. ia lá na Max Arena. E aí, tipo, eu fui lá, falei com o Pita, falei com o Alejandro, e a primeira coisa que eu já fui mostrar um jogo, tá ligado, também. Já fui mostrar um jogo que chamava The New History. Caralho, né? Tipo, muito easter egg. Já tu criou, né? Exato, é meu. Né? E aí o jogo era basicamente a gente expulsando o colonizador da África. Você tá na maravilha. porrada. Isso aí. E cheguei lá e, pô, o feedback foi, Renan, o pessoal não vai querer matar gente branca. Por quê? Pô, tem jogo assim, pô. Tem, mas não é assim exatamente, né? Não é assim exatamente. Ele dá uma mexida. Dá uma mexida. Mas os bonecos é branco. É. Então tem que ficar atento com isso aí. Que a proposta acaba sendo a mesma. Mas no resumo foi, Renan, tem que se preocupar com o produto. Por que eu vim? Eu vim com a ideia do Renan, historiador, cara, revolucionário, pensando em mudar a sociedade. Aí eu acabei percebendo que o mercado é diferente. Não, pensando que o mercado é diferente. E que eu preciso, para que eu fizesse essa mudança, cara... O mercado é padrão, né? Eu precisava entender o mercado. Eu precisava também entrar nele de alguma forma. Sim. Então, hoje eu tenho mais liberdade de fazer aquilo que eu imagino. E, claro, eu, como cidadão, enfim, eu vou evoluindo. Então, até minhas táticas mudam. Né? Eu vou pronto. Então, hoje, o Renan, quando vai falar de jogos nessa linha, ele trabalha de uma forma diferente do que há 3, 4 anos atrás. Né? E como é que é essa forma, Renan? Acho que é o ponto que a gente queria chegar. Qual é a forma que... A gente está vendo aqui que você é um representante desse conceito de Afro Games. Isso. Que é um conceito que eu nunca tinha ouvido falar, mas acredito que seja um direcionamento atual, né? Sim. E revolucionário. Qual foi a sua proposta nesse sentido? Já existia esse conceito antes? Você ajudou a trazer? Eu ajudei a formar, né? Certo. Então, na Gen Con de 2020, a gente teve algumas palestras abertas para falar sobre justamente questões de racismo dentro do universo do hobby e tal. E, a gente teve o Elson chamou o Sanderson, que também é um designer negro, inclusive do Cangaço, que é um jogo que vai ganhar prêmio aí. Já está esgotado em todo lugar, já. Exatamente. E o Sanderson já trazia esses discursos, essas discussões, né? Por ser um homem negro do Rio de Janeiro, né? Isso não foge à nossa vivência. E aí, nesse evento a gente se conheceu, porque a gente percebeu que tinha tanta gente negra no hobby, a gente não se trombava, porque a gente estava se desencontrando. Nesse ponto, a gente falou, vamos se organizar. E a gente falando de problemas de racismo nos jogos e tudo mais. A gente, então... Quando você fala de problema de racismo no jogo ou é na mesa? Cara, é nos dois lugares. Porque a gente vai ter uma simples representação racista dentro de um jogo, um componente, um elemento dele, como também sobre as pessoas envolvidas, porque acaba gerando justamente, reforçando esse estereótipo e a pessoa não vai nem dialogar e você vai ver também algum tipo de rechaçamento, né? Então, por exemplo, eu numa mesa de pessoas de um tipo de estereótipo e eu com Black Power desse, eu sou diferentão, acabou. Entra alguém, a pessoa vai olhar e fala, puta, que estranho, puta, não vou sentar nessa mesa. Isso pode acontecer, eu já falei Já isso. passou por isso? Eu já passei por uma situação, por exemplo, de sentir pessoas passando e não jogando meu jogo, olhando pro meu cabelo específico. E você sente quando a pessoa faz assim, tá ligado? E ela, tipo, não, isso aí não. Desconfortável, né? Cara, a pessoa fica... mas assim, tirando essa parte, né? Quando a gente fala dos Afro Games, ele vem justamente pra ser... depois dessa reunião que a gente organizou e falou, vamos criar um termo pra juntar os nossos jogos. Porque como a gente falava de cultura negra, como é que eu vou falar que o meu jogo aqui, por mais que ele é denso, ele vai chamar Eurogame? Tá ligado? Que sentido que faz isso? Sim. Não faz. E como é que eu faço, por exemplo, se eu sou uma pessoa negra, engajada com o sistema, com a questão do racismo e tal, e eu sou antirracista, como é que eu procuro jogos? Qual o termo que eu uso? Não tinha no Google, você não tinha como pesquisar. Então a gente falou, bom, vamos criar uma terminologia, porque as pessoas que fazem jogos ou querem fazer vão saber como nomeá-los, e as pessoas que querem procurar saberão como E vão saber até que existe, né? Exato. Às vezes nem passou pela cabeça do cara pensar em um jogo assim, porque, tem a Mary Trashes e os Euro, acabou. Exato. Não, e é isso, né? Tem um conceito de jogo oriental também, jogo japonês, que não chegou muito aqui pra gente, que são jogos mais assim, e só. Exato. E aí, o Afro Game, ele vem justamente pra ele não vem pra quebrar, assim, não quebrar, mas tirar alguma coisa que já existe, de fato. Sim. Ele vem pra agregar. Ele vem pra dizer, olha, a gente quer classificar uma coisa que não está sendo classificada. E como é que eu pego um jogo e... Que característica tem um jogo que eu posso dizer assim, esse jogo aqui é afro, Legal. não é euro? Que tipo de característica a gente acha? Aí a gente vem para os pilares. É bem simples também. São só 3 que a gente considera os principais. É o protagonismo,
a representatividade e o afrocentrismo. Não tem a ver com mecânica, então. Ele não tem a ver com uma mecânica específica, mas você pode trazer uma mecânica, e a mecânica que a gente sempre diz para poder validar isso também, geralmente é a Mancala, né? A mecânica de Mancala. E Mancala é muito africano, não é mesmo, né? Não, ela é da bem da Ela África. é e tal, muito isso, africano. E ela é usada em jogos euro. Exato. Só que ninguém chama de... não. Ninguém chama. Porque é isso. Porque não tinha um conceito também, né? E você vai falar assim, tá, o que classifica um jogo euro? Ele precisa ter tal mecânica. Aí você fala assim, pô, mas essa mecânica é africana. Tá estranho isso daí. Five Tribes é Mancala, não é? Exato. E aí, quem chama ele de um afrogame? Sim. Sacou? E assim, mas ele é um afrogame? Pra mim, eu poderia considerá-lo. Porque eu não vejo, assim, apesar dele ter até problemas teve uma época que ele teve lá os escravizados, né? Sim. Porra, tem esse problema, sabe? As pessoas, infelizmente, quando você pega uma pessoa europeia, enfim, uma pessoa que é branca, infelizmente, ela não tá ligada a esses discursos, esses problemas na sociedade, ela acaba cometendo essas gafes. Então ela vai numa pura inocência, fala, puta, mas é contemporâneo e tal. Mas, cara, não cabe mais, a gente não tá mais... Porque não tem a ver com o que você pensa, tem a ver com como eu me sinto, tá ligado? Uhum. Eu tô cansado de ver um livro de escola me mostrando lá toda vez uma pessoa igual a mim sendo escorraçada. Tô cansado de ver um jogo que é pra eu me divertir, eu tô vendo um cara igual a mim que ele é um escravo. Por que eu preciso ver isso, saca? Qual a necessidade mesmo, né? Nenhuma. O gameplay não precisa disso, sabe? Sim. E aí vamos fazer fantasioso? Não, cara, você pode pegar uma coisa real. Mas assim, o que é legal pegar de real? Vamos pegar uma coisa legal, né? Deve ter um monte. Sim, bom, e o Afrogame ele vem justamente para trazer valorização, né, das culturas, das representatividades de forma efetiva e relevante, porque quando a gente fala da representatividade, a gente acha que é só colocar um token preto, e não é isso. Quando a gente fala de protagonismo, a gente acha que é ter um personagem preto, e não é isso. Não. Aí a gente fala, beleza, então o que eu preciso? Eu preciso ter uma pessoa representatividade, mas essa representatividade ela não pode ser estereotipada. Então eu não posso colocar um cara musculoso lá. Cara, vou pegar 2 últimos lançamentos aí, você vai ver assim, eu consigo te trazer tranquilo, 2021, 2022 jogos que fazem isso. Entendeu? Você chegou a jogar aquele Kisama? Cara, o Kisama, eu não cheguei a jogar, ele é de um historiador, se eu não me engano é um historiador, ou ele é um pesquisador. E como eu não cheguei a jogar ele, né? Eu vi a existência, vi a caixa assim, mas eu não cheguei a jogar. Ele tem alguma coisa de Afrogame ou não? Cara, ele erra num... Então, não fui eu. Como eu não joguei, eu não posso dizer, mas eu conheço um amigo que ele disse, Renan, eu não achei nada, e ele faz parte do nosso ciclo aí, e ele falou, eu considero um afrogame, eu não percebi nada. Mas é muito louco, porque, por exemplo, a gente tem um jogo, cara, que ele é problemático e tá no mercado. Aí a pessoa jogou, faz parte desse movimento, e ela falou, cara, gostei do jogo, gosto da referência que ele traz, que é de um outro lugar. Aí a pessoa falou, pô, achei legal, eu fui e joguei, cara, eu nem precisei jogar. Só de ver. Eu vi o negócio, eu vi o gameplay. E eu falei, cara, isso aqui tá zoado. Ótimo. Aí eu mostrei isso aqui pra pessoa, a pessoa falou, nossa, eu não pensei. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tá com o tato crítico dela aguçado. E tudo bem, ninguém tá obrigado a ser assim, tá ligado? Mas falta um olhar um pouco mais... Por isso que é importante fazer com o seguinte, porque, cara, diferente de um jogo digital, que você vai mudar o código e acabou, você tá falando de uma parada que tá impressa, mano. Isso não vai ficar pra sempre. No mundo inteiro, edição, você vendeu desse jeito, perdeu o controle. Exato. Então, assim, você tem que fazer com que essa parada que é eterna não tenha um erro eterno. O mínimo possível. Lógico. Entendeu? Lógico. Em qualquer instância, tá? Assim, de verdade. Desde mecânica de balanço a coisas dessas. Tudo. Hoje em dia essa é mais uma camada. Total. Você tem que se preocupar na hora de Total. terminar um jogo, né? Porque isso também é um assunto. Também é uma característica do jogo. Perfeito. Mas deixa eu perguntar, eu sou um completo ignorante, eu sou um branco idiota, mas deixa eu... Idiota tudo bem, mas... Eu reforço. Esse mesmo ponto de vista, esse mesmo argumento, ele não serve para outros povos, outras raças que também sofreram? Esse é o ponto. O afrogame, aí vem a parte do afrocentrismo. É um termo histórico, tá? É o jeito de contar a história. O afrocentrismo, ele vem justamente para ir contra o eurocentrismo, que é excludente. O afrocentrismo, ele é... qual o contrário de excludente? Includente. Obrigado. Então, ele é includente. Então, ele vai pegar todas as culturas, independente se ela é japonesa, tá ligado? E ela vai falar dessas pessoas como agentes históricos. Porque o que acontecia no eurocentrismo? Vamos falar de desenvolvimento do mundo. Aí você vai falar, da África. Aí você vai falar o quê? Dos europeus indo pra África. Aí você fala assim, no Brasil, você fala o quê? Dos portugueses. Chegando, Entendeu? Agora, não fala do desenvolvimento que os índios chegaram às tecnologias, o Império Maia e Azteca se desenvolvendo, tinha um monte de coisa aqui, os indígenas mandando bala aqui, irmão. Você é louco? Dominando, já controlando tudo, fazendo tudo certo. A África é cheia de coisas, já pirâmide, o pessoal falando que é alienígena, cara. Hoje em dia fala que é alienígena. Então, saca, não dá pra gente ter um discurso desse mais. Entendeu? Então... Você fala assim, o discurso vitimismo. Não. Vitimista. De colocar
o povo como se fosse inferior. Não dá pra gente ter esse discurso, essa forma de contar a história, achando que esses povos, eles não conseguiriam se desenvolver se as pessoas brancas não tivessem intervido na cultura deles. Sacou? Não tem como. A questão é que o branco foi mais violento. Cara, mais violento e sem pena. E aí você tem todo E foi mais desumano, na verdade. Exato, assim. E assim, você vai falar, porra, mas os negros também estavam afim lá de ganhar dinheiro. Cara, toda a parte econômica, isso existia. Mas quem transformou em comércio? Porra, a pergunta é essa, né? O comércio desenfreado, é uma outra estrutura. Aí, então tá, a gente tá contando a história de forma eurocêntrica. E como a gente conta afrocentrista, né? Bom, a gente vai falar, cara, quando a gente for falar de um processo histórico, a gente não vai falar daquele que colonizou o lugar. A gente vai falar de quem foi colonizado. Como é que era a estrutura daquelas pessoas, como a sociedade funcionava, entendeu? Então, a gente fala dos agentes históricos. O jogo afrocentrista, ou afrocentrado, ele vai fazer isso. Ao invés de eu falar que eu tô indo lá em Tikal dominar a parada, eu vou falar, porra, como é que é um povo de Tikal vivendo? Porra, eu quero ser um rei, mano, um rei maia, sacou? Como é que é essa experiência? Sim. É muito diferente, porque é quando você olha e fala, caraca, mano, olha como eles viviam. E você vai falar assim, porra, eu prefiro o jeito europeu, queria viver que nem europeu. Entendi. Cara, não tem a ver com isso, tá ligado? É mudar o foco, o ângulo perspectiva. de Ou vai perspectiva, jogar né? jogo de Viking, então, né? Que é só eles lá se virando, tem um monte. Tem um vídeo que viralizou muito do Denzel Washington falando isso. Esse... Né, falando assim, não dá pro cara branco fazer um filme contando. O Martin parte- Scorsese não vai não vai- contar como não que é a vai. vida do gueto. Então, Cara, não vai, ele não cara. tem essa perspectiva, né? Não tá, cara, não tem. É louco. É vivência, Ele tem que explicar vivência. isso, né? E é assim, por isso que é interessante. Mas aí não tinha que ser um cara, né, de ascendência ou descendência maia, ou enfim, pra fazer esses jogos. Cara, ia ser muito bom se tivesse, se fosse. Muito bom. Mas se não tem, quer dizer que não é pra fazer? Cara, não, faz, mas faz direito, se esforça, né, pra fazer o melhor possível. Sim. E é legal você ter essa visão também de não crucificar o cara, porque ele não tem perspectiva. Então ele fez o que ele... a perspectiva dele. Mas ele precisa... Mas, ó, tá aqui, vamos fazer os outros também vamos agora. pôr o Luiz aqui também, né? Exato, cara. Eu acho, é isso, assim, não adianta eu... Tá saindo a nova versão do Porto Rico, né? Que corrige isso aí. E o próprio Five Tribes também já foi... A segunda edição já foi corrigido já, né? Já foi virado. Muitos Então jogos os caras fazem ouvem, né? As retratações, né? Se retratam. E qual é o impacto disso? Bom, o jogo não vai ter a mesma problemática. Então, mais uma vez, aquilo que é material real, né? Que vai ficar lá, mudou a característica. Mas ainda assim, a discussão tá lá. Sim. É o período que tá retratado. A gente tem jogos nacionais e internacionais que fazem isso e são usados para debates. Se deve ser feito ou não. Eu tô indo mais por uma linha. Antes eu ficava debatendo o que foi feito ou deixou de ser feito. Hoje eu sou o que eu posso fazer. Sim, Porque no final das contas... E tá aí, né? É o que Os eu quero resultados. fazer. O que você trouxe pra gente conhecer? Beleza, vamos lá. Eu vou começar falando do que foi financiado agora recentemente, que é o Maasai. Maasai ele é um jogo que fala sobre o povo Maasai. E nós somos o seguinte, né? Aí vem a parte legal. O povo Maasai é de onde? Ele fica entre a região do Quênia e da Tanzânia, um Ok. povo seminômade, ok? E eles têm uma cultura, eles vivem de uma forma que hoje a gente vai considerar que não é urbanizada, né? Então, assim, eles estão trabalhando ainda com os rituais que eles já têm ancestrais, eles não vão fazendo esse processo de contextualizar mais, eles mantêm realmente a ancestralidade deles. Isso faz com que eles tenham muitos problemas econômicos, tá? Mas legal, o que é interessante? No povo a gente tem o colar que as mães maçais fazem, né? E nesse jogo nós vamos ser essas mães. Esse é um ponto importante também, nós somos mulheres. Legal. Né? A gente precisa ser mulher, tá ligado? Então, nesse ponto a gente vai fazer esses colares e qual que é a brincadeira? Posso abrir aqui? Pode, claro. Opa. Estamos aqui pra isso. Não repare aqui, tem componentes que é só de um protótipo. Ainda é protótipo essa Esse aqui é edição aqui? protótipo, porque ele foi financiado, ele sai em fase de produção. Ótimo. Tá? Foi financiado 100%. Então, isso daqui é um colar, pode... Deixa eu virar aqui pra câmera. Isso aqui, cada jogador tem um Isso. desse. Uma Na verdade, cumbuca. é uma cumbuca. É um bowl? É um... É um bowl? E basicamente Nossa, no jogo... cumbuca. Qual que é o processo? A gente vai jogar os dados e aí... Lantejoulas fazem parte do... Isso aí, a gente... É um mimo, isso aí. A galera adora isso aí. Inclusive, os componentes finais, eles vão ser... Só que não esses, né? Mas vão ser isométricos. Isso aqui também... A qualidade disso aqui vai ser absurdo, cara. É dupla camada, com espaço pra encaixar dado. Não vai ser Nossa, liso, meu assim. Deus. O jogo saiu por 189 no Catarse, cara. 189? Tem... Pô, precinho bom, Infelizmente eu cara. perdi esse aí. Não chegou em mim. Não chegou no meu... Tinha Não chegou na minha caixa de e-mail... Tinha Metas. Às vezes tem que... Metas, Não chegou na minha caixa de e-mail branca. Que tipo de doação que tinha também? Whitelist. A minha whitelist.
Ficou parando a blacklist, Parou olha, na blacklist, no meu então, você tem que Gmail. ter a blacklist. Por isso que não chegou pra mim. Foda. Tem Pô, o cara vacilou. que contribui com tanto ganha isso, o cara que contribui tanto ganha um pouco a mais. Não é cada um não ganha baseado no que aporta, né? Não, na verdade ele vai receber, se a gente atingir meta, todos recebem. Padrão. Todo mundo recebe, ótimo. Então, beleza, o jogo é bem simples. Então a gente vai construir o colar, é um único colar. E a disputa está justamente nisso. A gente pontua de formas diferentes. Então a gente vai ter um draft de dados, a gente joga dados, cada um vai escolhendo uma quantidade de dados específicos. E a função é bem simples. Você precisa sempre selecionar um dado para abrir uma chave, ou seja, para selecionar uma cor para trabalhar, e um outro dado para colocar no colar. Então o que é chave? Todos esses espaços aqui, ó. Colocou o dado aqui, o que você vai fazer? Você vai poder colocar outro dado. Qual a regra? Tem que ser a mesma cor minimamente. E a face? Tanto faz. Para abrir, tanto faz. Tem mais dado? Tem. A gente tem dado pra caramba. Tem um monte de dado. E vai repondo. Acho que a gente tem, agora esqueci, acho que são 60 dados, tá? Então, tem dado em casa. Tem bastante dado. Essa foi aquela piada, né? Nossa, Mas aí, gente, pra a gente fazer tenta- é pra falar do falecido A também. gente tenta evitar. Você conhecia, porra, velho? obviamente, tá maluco? Que isso, Eu sou stalker, vocês não estão ligados. Entendo. Aí beleza, porra, tu abre aqui, seleciona, vai trabalhar com essa cor azul, né? O que vai acontecer agora? Você pode escolher qualquer outro dado, só que tem a restrição de Sudoku. São 6 espaços, 2 áreas com 3, ok? Você não pode repetir a face. Então você colocou um aqui, quer dizer que eu não posso ter um e nenhum espaço aqui mais. Certo, mas esse... Desses dois azuis ou só Desses dois azuis, Tá. porque é o 6, né? Tá. A face do dado tem também. 3 dados aqui e 3 dados aqui. Isso. E qual que é a outra brincadeira? Você tem sementes. Tem tá? sementes, são sementes. Aí a semente, ela serve pra você colocar... Semente, isso aqui é semente de árvore de Natal, gente. Por isso que é brilhosinho aqui. Exato. Você planta na árvore de Natal. Quando você coloca um dado, você tem o direito de colocar uma semente. Aí eu Então, colocaria a sementinha aqui assim. você pode colocar em qualquer lugar da mesma área. Isso aqui é um setor e isso é uma área. Certo, Quando você coloca aqui, quer dizer que você está dizendo que você está criando uma conexão. Ticket to Ride, certo. tá? Então vamos lá. Sagrada, Sudoku, não pode. Aham. Ticket to Ride, você faz aqui o link. O caminho. E como é que eu pontuo? É simples, ó. Eu coloco um dado, eu pontuo 1 pela alocação. A cor tá correta? Eu pontuo 2. Legal. Se a cor não estiver correta, eu vou pontuar 1. E aí eu vou pontuar mais 1 para cada dado que eu tenha conexão. Beleza? O que tá acontecendo? A caneca Foi. na frente do jogo. Boa. Na frente Legal. Beleza. Vou recapitular rapidinho, ó. Certo. 1 pelo dado alocado. Tá. 2 se a cor for correta. Mais dois? Não, ou é mais um. um. Isso, tá. desculpa. 1 pelo dado alocado, mais 1 mais pela um cor se pela estiver cor. correta. Legal. Pontuei. Agora, se eu tiver dados conectados, fazendo link, eu vou pontuar 1 ponto para cada dado que eu tenho acesso. E o que é ter acesso? É não ter espaços vazios em brancos entre os meus dados, tá? O dado não me pertence. O que me pertence é a semente. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho uma situação dessa, e eu sou rosa, eu coloquei esse dado. Então, eu tenho 1 ponto, porque eu aloquei, mas não tem 2, né? Então, 1. Agora eu vou ver os adjacentes. 2, 3. Azul. 1. Vou ver na adjacência e contando nas laterais a pontuação. Entendi. Vai espalhando os dados. Vou espalhando os dados. Então, se eu tiver, quanto maior for meu acesso, mais pontos, quando eu coloco um dado, eu vou fazer essa adjacência aqui. Então aquele jogo que no começo faz pouquinho ponto, quase nada, e aí no Exato. final vai Ele vai pontuando estourar. de monte em monte. Só que qual que é o problema? Se essa semente aqui é sua, tá lindo. Agora, se eu coloco uma semente minha aqui, eu te bloqueio. Você Quer dizer que você não perde pode acesso. passar. Entendi. Então, é uma coisa de controle de área que você vai fazer colocando sementes, né? E aí a gente tem diversas pontuações. Por exemplo, no final do jogo a gente vai ver área por área, quem é que tem mais sementes. Controle de área de novo. Como é que eu pontuo? Quem tiver o controle ganha pontos igual à face de maior valor. Quem tiver menos pontos, o dado de menor valor. Entendi. Então, durante o processo do jogo, a gente vai fazer essa alocação de dados, tentar fazer conexões, essas linhas, ok? E também a gente vai fazer esses controles de áreas, tentando bloquear e atrapalhar o jogador. E esses símbolos aqui de dado 2, dado 3? Isso. Aqui o que a gente tem são ações extras. Então, no seu turno, essas sementes, você tem uma quantidade, tá? E aí você pode usar elas para alocar no seu tabuleiro e também para fazer ação. É como se fosse uma moeda. Então, eu quero fazer, por exemplo, uma troca. Essa ação aqui é uma troca de pegar um dado da chave, que está aqui em qualquer chave, e colocar em algum lugar vazio. O que eu vou fazer? Na primeira vez que eu vou, pago uma semente. Segunda vez que eu vou, pago 2. Ele vai inflacionando, né? Então, economia. Certo. Legal. Só que qual que é o porém, né? Você vai fazer uma ação por turno e ela vai te ajudar a colocar dados ou a manipular o tabuleiro. De forma sucinta, é bem isso, tá?
Então, hoje o Masai, ele é um jogo considerado Family Plus, porque ele não é tão leve. Não é Ele- tão leve. É ele- simples de regra, mas quem não prestou atenção não vai ganhar. Não vai ganhar, porque ele tem umas nuances, uma curva de aprendizado muito alta, tá? Então, assim, esse é um jogo muito mais denso. Quantas unidades foram vendidas no Catarse? Cara, a gente chegou a vender 270. 270. Aí a gente bateu a meta que... 270 é uma meia tiragem boa, né? Cara, Geralmente é uma boa jogos tiragem. grandes vêm 500 tiragens, mínimo Sim. 500, né? 270 já é uma meia tiragem muito boa já. Geralmente- Mas vai produzir mais. Sim, porque o que acontece? Esse jogo ele tá saindo em parceria com a Bestmark, né? Uhum. Então a gente vai vender pra lojista então direto e aí vai ficar disponível pra galera. A gente fez até Late Pledge também, então a gente vendeu até outras Sim. unidades, porque a galera queria muito, então. Eu posso considerar que dentro dos jogos de forma indie, ele é considerado um sucesso Claro. no financiamento, tá ligado? Claro, com certeza. Então, só que tem um porém, né? Esse é pro nicho. E aí, Sim. esse daqui tem esse valor aqui, 180. Mas esse não é um jogo família também? Ele é familiar conseguir- pra quem é do nicho. Ah, Você tá. pode considerar, mas ele é um Family Plus, porque ele é a curva de estratégia. Não dá pra de você players. dar pra uma família que não tem jogo nenhum pra ver Não se dá. eles começam a entrar no Não hobby, dá, né? Não é um jogo de entrada. Não é um jogo de entrada, Entendi. definitivamente. Aí, jogo de entrada, tem os filhotes. Vamos Que conhecer eles também? Aí, claro, posso tirar aqui rapidinho. Pode. Vou jogar aqui, ó. Vou recolher aqui o nosso Masai. Na ordem de criação, o que veio primeiro do que? É Masai o nome, né? Masai mesmo. Mesmo com S, é com... Pronúncia é Masai. Masai, Opa, beleza. Ó, antes de mostrar os próximos jogos menores, vai preparando aí. A gente tem a pergunta da nossa madrinha do Contrapartida, Cris Paiva. Ela sempre manda perguntas. De onde ela tá? Ela recebe a notificação, ó, estamos gravando um convidado tal. Ela para o que ela está fazendo, pega a câmera e faz uma pergunta que ela sempre tem Quero interesse. participar. Isso. Sempre tem interesse muito grande em saber coisas específicas e contribuir Contribuição. com cada convidado. Então, vamos ver aqui a pergunta da Cris. Vai vir aqui pro telão. Fala galera do canal Contrapartida, olha só, eu tô aqui no meio de um ensaio de fotos e eu parei pra mandar essa mensagem porque eu sei que vocês estão aí com o Renan e eu tenho uma curiosidade pra perguntar pra ele. Eu queria saber, na opinião do Renan, o que ele acha que falta pra outras pessoas entrarem pro nicho, conhecerem board games, especialmente pessoal de comunidades, assim, pessoal que não tem acesso fácil aos board games. Na opinião dele, o que falta pra essa galera vir com a gente? Obrigado, Cris. Realmente faltou hoje se tocar nesse assunto. Legal. Bom, na verdade a resposta já está na mesa, tá? São justamente jogos que falam e conversam com essas pessoas. Você acha que o que faltou até agora é o tema? Eu acho que o que faltou foi o tema e uma aproximação em preço também, em cultura. Porque assim, o que acontece? Para uma pessoa começar a jogar, ela precisa ver aquilo em algum lugar. Sim. Então, por exemplo, qual é o jogo que mais está rodando na favela? É o Uno. Uno? Uno. Boa. Porque É o Uno tá lá. Baratíssimo. Porque tá lá. Não é 10 reais. Então, Truco assim, contra. Truco vamos rodando. pensar em baralho, jogo mais mas tudo moderno, que é baralho. uma coisa mais moderna. Então, beleza. Vamos pensar nesses jogos, né? Culturalmente, eles fazem parte do cotidiano deles. Então, se eu começo a cotidianamente levar jogos modernos para dentro da vida dessas pessoas, naturalmente, quando ela vai começar a tomar gosto. Sim. Não, pô, Ela vai procurar, despertar a curiosidade, vai. Ela vai procurar, né? Ela vai atrás. Sim, Aí ela exatamente. precisa ter um poder aquisitivo para adquirir. O bom do board game é isso, que um grupo, né, pode se juntar, comprar um jogo. Não, e aí a gente pode levar o seguinte, cara. Tem um mito sobre dizer que a favela, ela não tem dinheiro para gastar. Nossa, tem. tem mansões e favelas. Cara. Assim, a gente chama favela, mas Não, deixaram de ser Meu favela. amigo, é só tirar a milícia que vai sobrar bastante dinheiro. Cara, essa foi Vai sobrar bastante. muito bom. Essa foi muito boa. Pô, até tinha o dinheiro. Mas aí uma parte Mas tá, vai. mas foi pro gás. Cara, agora assim, o interessante é que assim, a favela, ela gasta em entretenimento 9 bilhões de reais. É muito, cara. É Isso, o Brasil muito. inteiro, as favelas do Brasil, Brasil todo. Brasil. Na soma que você vê, a favela tem potencial, cara. Então assim, não é... Só que qual que é a questão? Culturalmente, por que um menino vai lá mano, pega um cartão de crédito e compra um tênis de 1.000 e não compra um jogo de 300 e 200? Sim. Porque não faz parte da cultura dele, cara. Nós somos animais. Às vezes a gente esquece que nós somos animais, né? Pra começar. E animal, ele é treinado, ele é influenciado, Sim, né? Ele aprende o que você ensina pra ele, Exato. cara. O que tem ali perto, ele absorve, né? Total, e é um pouco disso que eu venho tentando mudar, porque quando você leva um entretenimento desse daqui, primeiro que qualquer pessoa atual, criança, jovem, adolescente, não importa, ele vai parar pra ver. Ele pode parar, olhar e falar, pô, ok, Free Fire, não tem problema, tá
tá ligado? Mas ele vai parar. E o fato dele parar quer dizer que, por algum motivo, por algum segundo aquilo chama a atenção dele, porque fugiu fora do padrão, e ele talvez tenha um momento que se alguém apresentar de novo, se tiver uma oportunidade mais calma, ele vai falar, pô, deixa eu ver o que é isso. Vai. Sim. Vai ficar curioso. Eu participei agora com a Maloca Games, que é o meu estúdio mesmo, minha publisher, né? Voltada para jogos afrogames e voltados para jogos para favela, para essa comunidade. A gente foi na favela, na Perifacom, né? Cara, é a Gen Con da favela, não sei se vocês já ouviram falar. Cara, não, infelizmente eu não tinha ouvido falar, não. E é isso que eu ia perguntar agora, o que vocês fazem, o que está sendo feito para mudar, Perfeito. para avançar nesse cenário? A nossa proposta é fazer vários jogos com a temática que pertence a nós e também a esse povo, tá ligado? E assim, é tudo que tá dentro da favela no momento. Então, hoje a gente tá fazendo alguns jogos de... um que se chama A Favela Venceu, a gente tem o Diversity, que fala sobre diversidade de gênero, a gente tem o Você Lembra, que fala sobre brincadeiras como pega-pega, pula-pula, a gente tem o Axé, que é um jogo que fala sobre realidade urbana, ele pega essa referência, tá? Mas aqui na mesa tá o Favela, e o Favela é um jogo que ele vai fazer justamente o seguinte, a gente vai construir a nossa favela. E a mecânica dele, ela é uma mecânica moderna, mas é uma mecânica moderna simples. E a gente traz ela de uma dinâmica que o jogador que não tem acesso a jogos complexos consiga administrar. Certo. Né? Então, hoje, só para entender, a dinâmica do Favela é bem simples, né? Então, Não, é agora que a gente conhece. O Favela Venceu. a gente vai começar com uma carta aqui, que é o início da nossa favela. E o nosso objetivo é fazer a melhor construção de favela também em conjunto, tá? Então, cada jogador vai receber uma cartinha de objetivo. E aqui na parte de cima, você vai ver o seguinte. É bem pequenininho, talvez não dê pra ver agora. Mas, de qualquer forma, quando a gente tem uma casinha vermelha com um token em cima, quer dizer que tem que ter um morador. Então, basicamente, a regra é... Bota aqui na mesa. Que ele tá bota na mesa? Beleza. Então, basicamente é o seguinte, ó. Desse jeitinho assim. Acho legal que Boa, tá ótimo. Aqui, ó. só pra voz, cara, pô, tá voz. Ó, Ele tá pegando aqui, ó. para esse jogador, o objetivo dele é, a cada 3 casas vermelhas, telhados vermelhos com um morador, ele ganha X pontos. A cada 2 na parte de baixo da outra cor, que eu não sei qual é, Amarelo. amarelo, ele ganha X pontos. Esse é o novo jogo, você tem que adivinhar Eu tenho que qual é o seu objetivo. Tá? E qual que é o legal? Cada jogador vai ter um pra si, tá? E as cores são 3, azul, amarelo e vermelho. Então a gente vai acabar também fazendo ponto pela mesma cor. Só que qual que é a brincadeira? Como é que eu construo a favela? Mancala. Então a gente tem aqui pessoas da favela, então a gente tem a diversidade também. Pô, não pegou, né? Beleza. Então o que você vai fazer? Você vai pegar uma galera e você vai começar a fazer a semeadura da mancada. Então você pega aqui todo mundo e aí você começa a deixar as pessoas nas próximas casas. A última pessoa, ela vai pra essa casa, beleza? Tá. Você tira a carta e aí você posiciona a favela. Você vai começar a aumentar ela. Você pode colocar ela assim, né, nas adjacências. Meio dominó? Meio Kingdomino. Dominó. Dominó. Isso aí. Não, tá. Porque, dominó. Só que você pode sobrepor. Ah. Então você vai fazer isso aqui, ó. Coloquei aqui. Quem faz isso é Marrakech também. Marrakech também faz isso. Tô escolado. Agora você vai colocar o seu morador em uma casa. Nesse caso, ou aqui, ou em uma das duas. Colocou? Não, vai pegar maior, pô. Não, porque tamanho não tem questão. A questão é a cor e quantidade de pessoas morando na casa. Porque o seu objetivo é ter pessoas morando nas casas das cores respectivas. Beleza. O que aconteceu? A gente Seu objetivo é ter pessoas nas casas vermelhas. Exato. Quem tem esse objetivo aqui. Então, o que acontece? A gente vai fazendo isso, todo mundo vai fazendo esse processo de pegar cartas e colocar pessoas. No final do jogo... Mas acaba as pessoas ou tem mais? Vai ou vai acabando. repondo? Esses são os moradores. Entendi. O jogo vai acabar assim que a gente não conseguir fazer a mancala. E por quê? A mancala só acontece quando você tem minimamente 2 pessoas juntas no lugar. Porque uma pessoa só não consegue fazer a favela andar, sacou? Entendi. Então, tem alguns conceitos, algumas mecânicas a gente justifica com conceitos muito legais. Tem isso no manual? Sim. É legal ter no A manual? gente faz todos Botar os no conceitos. manual O porquê, né? a aplicação temática da regra. Contextualizar, né? Contextualizar a regra. Por que é assim? Porque isso é desse jeito. Exato. Eu adoro quando tem isso. É Adoro. imersão, né, cara? A gente Claro. vai pra abstração e tal. Mas, enfim. E aí, o processo é... Quando você não consegue mais movimentar, a gente para e vê todas as casas. Todo mundo revela os seus objetivos e vê, ó. Beleza, minhas casas vermelhas. Quantas vermelhas tem? Tem 10. Então eu faço X pontos. Entendi. Ó, deixa eu te perguntar, eu não entendi, eu sou meio burrinho. A gente vai construindo tudo é uma favela só que vai ser É uma feita, né? favela Cada só. um faz a sua aqui Não, uma favela só.
Tá. Então, qual que é o ponto? E aí eu não tenho um meeple de... Como Não. que eu sei qual é o meu meeple aí? Você É não pelo tem- objetivo. Porque você tem que só ver no final Então quanto... você pode estar pondo num lugar que... Só que isso aqui é escondido, né? Só que você é escondido. Tá. Eu não sei o teu objetivo. Exatamente. E aí, qual que é a brincadeira? Numa comparação entre as duas, ó, olha aqui, a gente tem a inversão. Tá. Só que a gente tem um ponto, que é a última coisa ali, ó, que é pontos negativos. E aí eu acho que vale a pena eu mostrar. gosto. Por exemplo, Legal. esse daqui, para cada casa vazia na diagonal que esteja... Por exemplo, você tem uma casa azul e tem na diagonal um edifício, que é todas essas cinzas. Pode botar aí, por favor. Léo. Deixa eu botar, por exemplo, desse jeito assim. Isso. O que acontece aí? Na verdade, na diagonal. Passa dela. Isso. Na diagonal. O que Seria acontece? assim, não, né? Não. Isso aí mesmo, nesse quadrante. Perfeito. O que aconteceu aqui? Eu vou perder um ponto. Porque a casa azul está adjacente ali a um edifício. Então, a gente tem que tomar cuidado também se as construções não estão gerando pontos negativos para mim. E cada um tem seu jeito de tomar um ponto negativo. Entendi. Então, por mais que a gente tenha coisas que são iguais em pontuar, a forma de também perder ponto é diferente. Isso gera uma dinâmica, porque você vai começar a interagir diretamente no jogo do outro. Porque, no seu caso, você não é na diagonal, o seu é realmente adjacente. Ah, tem vários tipos de pontuação aqui embaixo. Exatamente. Entendi. Aí, ó, por exemplo, agora é a vermelha. Pode ser diagonal, pode ser Exatamente. ortogonal. Então, por exemplo, ó, aqui, quem tiver com essa carta, perdeu um ponto. Quem tiver com essa carta, perdeu um ponto. Porque o azul também tá aqui. Sim. Entende? Então, é um processo de você começar a construir. Aí você fala, pô, Renan, parece complexo, né? Só que, quando você vai fazendo, aos poucos, desculpa. Quando você vai fazendo Não, aos pareceu poucos, simples, na real. É, Pra mim, assim, assim, olhando, pareceu bem pensa simples. que uma pessoa que nunca jogou o jogo. Super inteligente, né? Mas não parece simples. Vai girando ali, pontuando, colocando. Porque, Depois- e tem um outro conceito. Por que ele é mais simples? Porque o ponto acontece no final. Então o jogador, o que ele sabe? Quando ele pega a carta e fala, eu preciso de coisas vermelhas, pretas em cima de coisas vermelhas, pretas em coisas amarelas. Eu tenho que tomar isso aqui. Acabou. Acabou. Ele vai tomar a decisão a partir disso, porque ele tem o norte. Alguns jogos mais densos, você não tem norte. Você tem Não. que criar ele. Escolher um, na Você verdade. tem que escolher né? um, cara. O jogo não te dá. É bem complexo. Né? Então, esse é um jogo que a gente já acha que ele não é o primeiro, mas ele é um bom jogo pra galera se conectar já, tá ligado? Então, a gente entende que ele é um jogo que traz esse processo. Eu tava falando sobre o justificar a regra com a temática. Eu lembrei agora que tem um autor que eu gosto muito, que é o Vlada. Sempre elogio ele nos vídeos, que é o meu autor preferido. Boa. E ele sempre coloca uma motivação temática na regra seguido a ela. Sim. Isso é desse jeito porque eles fazem isso. Aí tem uma regrinha para 2 jogadores que um reset ele altera de um jeito, é uma diferente. Ele colocou assim no manual. Essa aqui não tem nenhuma nada temático, não. Só testei e fica melhor assim. Supere. Essa aqui não tem explicação, não. Tá? Vai desse jeito aqui. Vamos pras cabeças. Desistir. Total. E, cara, pode falar. Ana, eu queria saber a ordem que você foi desenvolvendo, qual foi esses Tá. jogos aqui, o seu primeiro, o segundo, o terceiro. Se tem um porquê, um levou ao outro, tem uma timeline aí desse... Desses pockets aqui, eu acho que o primeiro que foi feito mesmo foi o Favela Venceu. Esse jogo não é só meu, e aí vem aquele ponto, né? É meu e do Sanderson. A ideia inicial é tua ou não? Não, também é dele. Ele me chamou pro projeto. Entendi. Ele tinha uma outra característica, ele me chamou, então eu falo, a gente foi e desenvolveu junto. Era um formigueiro o começo. e Tipo aí isso. ele fica, cara, por que não bota favela? Boa. Ah, ótimo. Depois a gente desenvolveu, eu já tinha, a Udiversity, ele é meu, né? Aham. Eu 100%, mas provavelmente vai sofrer alguma mudança, porque aí o Sanderson vai ajudar no develop dele. Esse jogo é bem legal, porque no final nós somos pessoas, donos de uma empresa de RH, tá ligado? A gente tá chamando pessoas para trabalhar. Só que a gente vai chamar pessoas dos gêneros, das bandeiras, todas, né, LGBTQIA+. Aham. Só que não é pra trampar de telemarketing, porque isso não é um trabalho, cara, é um subemprego, infelizmente. É uma forma só que as pessoas têm pra sobreviver, não é porque elas amam ser isso. Não, Não. não é uma carreira, né? Não é uma, então, assim, e eu entendo, porque eu trabalhei de telemarketing, cara, então, não é a mesma desculpa do amigo preto, tá, mas é só pra justificar. Mas qual que é a ideia? A ideia é a gente tirar essas pessoas do telemarketing, então, elas CEO começam no telemarketing. Não, elas não tem, a gente não fala tá, de tá onde bom. elas vêm, mas a ideia é que Mas a você- gente sabe que é telemarketing, viu, gente? Vocês estão assistindo aí? Quem for os jogar? dados, infelizmente, as estatísticas estão mostrando isso, né? Então, qual que é a brincadeira aqui? Arruma um emprego top pra essa galera. E aí você tem que fazer o seguinte, é um bid, um leilão de orgulho. É um pride, é um token. E aí você vai simplesmente falar, eu pago 3 orgulhos aqui, 3 de orgulho pra você vir comigo. Porque você tá leiloando não é pela pessoa por causa dela ou do quanto você vai ganhar de pontos. Não, é porque ela precisa de um emprego top, tá ligado? E ela Entendi. é da hora. Então, ele tem um conceito... Esse é muito mais conceitual também, mas é bem simples. Depois vem o Você Se Lembra, que ele é um jogo muito simples de dado. E aí, cara, esse aqui é pra família toda.
Esse é muito simples, a gente simplesmente... Os dados customizados aí, Cara, ó. tá ligado, esse aqui é diretamente do Himalaia. Cara, simpão. A gente... Tenta não quebrar Aquele a velocidade. abraço no... Fiquei nervoso. Ele já tava Ele não apaixonado. abraça assim, você Simplesmente é o seguinte, a gente vai virar uma carta, tá? Pega todo o deck, vira ele de baixo pra baixo, vira uma carta, todo mundo recebe 3 dados. E aí o que acontece? Freneticamente, como todo mundo hora gosta, do show. a gente vai jogando simultaneamente a paradinha. Beleza? Assim que a gente conseguir as faces, bateu As 3. as 3. Ah, Mas aí eu paro de rolar as que eu acertei? Ó, fecha a mão aí, ó. Tira a mão aí. Pô, a mão dele? Aqui eu consegui, eu já paro de rolar. É você isso? separa. Exato, não tem quantidade. A questão é, vai rolando até conseguir, beleza? Aí eu sou obrigado a rolar todos, eu posso ficar. Não, você pode rolar. Vai rolar todos que tu não acertou. Exato. Exatamente. Você vai até você Opa, conseguir. toma É, na não, cara mas- de vocês. E aí? Esse é o ponto. Se você coloca o dado, legal, você só reservou os dados, mas você não ganhou. Ué. Porque você tem que bater na carta. Pra você tampar ela. Então, tipo, se eu Tem um tivesse feito a- negócio do Uno, tem que falar Uno na última Tem que falar carta. Uno. Exatamente. Porque o que acontece? Às vezes você acabou de fazer, a pessoa, você vai falar, ganhei, aí o pessoal bateu e fala, não, eu ganhei. Então acontece isso muito. E na favela, lá na Perifacom, mano, foi sucesso. virou- Nossa, a molecada pirava, era muito Era. louco. Loucura. Teve um menino que ele jogou e ele ficava assim, toma na sua cara, É, não sei o mas que, esse toma é que essa. eu amo. Mano, eu gosto desse aí. sério, Esses bundinha mole que Tava ficam louco. fazendo carinho na mesa, eu não gosto. Aí o não. pai, Eu o gosto da pai, loucura. o melhor dessa história é o seguinte, o pai tava lá vendo e o moleque, mano, competitivo pra caramba, e eu percebi o pai meio incomodado, calma filho, não sei o quê. Aí chegou uma hora, pô, foi jogar com o filho porque ninguém aguentava mais, tá todo morto no evento. Assume teu filho aí. Aí, ó. pô, jogando com ele, aí dá 10 segundos o pai dele vence. Aí ele vira pro pai e fala assim, toma, seu filho nunca vai te respeitar. Eu falo, mano, te juro. Juro de vez. Cara, eu falei, mano, impossível, né? A história que só tem que viver mesmo pra acreditar. Bom, cara, esse aqui é simples, é brincadeira. A gente tá brincando de bombolê, sacou? Sim, Temática e O mecânica. Arthur colocou e aí a carta é minha, vamos Isso. fazer todas as cartas, quem tiver mais carta No final, quem tiver mais carta brincou mais nas férias. É acabou. isso. Se Brincou lembrou mais, demais. É isso. Galera, essa foi a nossa conversa aqui com o Renan Gonçalves, ele que é designer, grande designer de jogos Afro Games, esse novo conceito aí de jogos de tabuleiro que a gente espera que cresça muito, que chegue nos mais diversos cantos desse país, do mundo também, né? Por que não? Quer deixar algum recado, Renan? Divulgar rede social, alguma coisa específica, algum Cara, projeto novo? Na verdade, a gente tá correndo aí para poder efetivar o estúdio, a publisher, né? A gente não tá sendo muito com uma visibilidade no hobby, mas a gente tá indo para os lugares que a gente acredita que é o público-alvo, né? Ótimo. Então, mas assim, de qualquer forma, sigam lá, @maloca_games_oficial, tá? Fui hackeado, perdi meu Instagram principal. Que beleza. Então, mas tudo bem. Não conseguiu recuperar? Não falou com o Não pessoal? deu, não. Nada? O Facebook falou assim, tem pandemia, não quero essa parada pra mim, não. Putz. Resolve seus Esse- B.O. aí, resolve se seus vira. B.O. Fica baixando coisa diferente. Clicando nos links errados. Aí não dá, né? Mas é isso, gente. Brigadão. De verdade, agradeço muito a oportunidade. Ai, agradecer, A gente que ao, agradece. agradecer ao Fernando Celso também, brother, que também fez isso ser possível, né? Bom, é isso, gente. Não sei. Se eu agradecer a todo mundo que precisar. Não, difícil. E esse foi mais um episódio do canal Contrapartida. A gente quer agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores, a produtora Pé de Pano Produções. A gente está gravando nesse estúdio maravilhoso. Primeiro podcast aqui da Pé de Pano nesse Olha estúdio só. aqui. E vai ficar muito legal. Tem um puta do estúdio gigante ali na entrada. Incrível. Uma mansão cheia de estúdios. Agradecemos também a Devir, essa editora maravilhosa que está sempre Boa, apoiando a Devir. gente. Precisamente Jogos, a MipoBR Jogos, Vem Pra Mesa Jogos, a Best Market Distribuidora e a Fanbox também. Muito obrigado a todos os nossos apoiadores. Sempre que vocês forem comprar um jogo de tabuleiro, deem preferência a essas editoras aqui, que elas que apoiam o cenário de tabuleiro nacional. Nós somos o canal Contrapartida, eu sou o Osmar Campbell, esse aqui é o Fabiano Cabreira. Siga a gente nas redes sociais, @Osmar Campbell com 2 L's, @Fabiano Cabreira e @Contrapartida no YouTube, canal Contrapartida. Valeu, galera, até a próxima. Valeu.